O que aconteceria com você imediatamente caso perdesse todo o seu DNA? Todo o DNA do seu corpo. Provavelmente você nunca pensou nisso, mas nós do CDP pensamos e vamos te mostrar agora. Você vai se surpreender com o que nós descobrimos. Mas antes da explicação, dê um like nesse vídeo. Você não imagina o quanto isso ajuda. Bem, se você perdesse todo o seu DNA instantaneamente, você também perderia massa, ficaria cerca de 150 gramas mais magro. Atenção, eu não recomendo essa estratégia. Tem maneiras mais fáceis de ficar mais leve proporcionalmente a 150 gramas. Você pode, por exemplo, simplesmente tirar a camisa, fazer xixi, cortar o cabelo, se o seu cabelo for maior que o meu, claro. Você pode doar um pouco de sangue, segurar 3 ou 4 balões de hélio, tem muitas formas. Você também ficaria mais leve nessa proporção se fizesse uma viagem do Polo Norte para as regiões dos trópicos. E isso acontece por duas razões. Primeiro, porque a Terra é achatada nas regiões polares. Então, no Polo Norte, você estaria cerca de 20 quilômetros mais próximo do centro da Terra e, consequentemente, estaria submetida a uma força gravitacional mais intensa. Mas além disso, tem outra força que faz você se sentir mais leve nos trópicos, a força centrífuga. Como nos trópicos o raio em relação ao eixo de rotação da Terra é maior, a força centrífuga é muito maior do que nos polos. A razão pela qual eu estou focando no peso é porque se o seu DNA por enquanto desaparecesse, a perda de matéria talvez não fosse a primeira coisa que você notaria. Talvez você sentisse uma pequena onda de choque por todo o seu corpo, pelo fato da pequena e uniforme redução do tamanho de todas as suas células. Se no momento em que o seu DNA sumisse, você estivesse em movimento, é possível que você sentisse uma pequena fisgada por estar usando uma força um pouco mais intensa do que é necessária para se movimentar. Mas você se acostumaria muito rápido e tudo voltaria ao normal, por enquanto. Mas vamos continuar. Ninguém jamais perdeu todo o seu DNA. Pelo menos nas minhas pesquisas eu não encontrei. Se alguém souber de um caso, por favor me avise. Para ter uma ideia do que aconteceria, vamos pensar num cogumelo venenoso, o Amanita bisporigera, que é encontrado nas florestas da América do Norte e da Europa. Esse cogumelo é mais conhecido como anjo destruidor. O anjo destruidor é um pequeno, branco e aparentemente inofensivo cogumelo silvestre. Se você aprendeu como eu aprendi, deve ter sido avisado em algum momento da sua vida para nunca, jamais comer cogumelos silvestres e, até agora, talvez você ainda não saiba exatamente do porquê desse aviso. Pois bem, o motivo se chama anjo destruidor. Exatamente, o pequeno cogumelo que de inofensivo não tem nada. Se você comer um desses pela manhã, talvez ainda se sinta bem pelo resto do dia. Na madrugada ou na manhã do dia seguinte, é provável que tenha dores de cabeça, vômitos, dores abdominais, febre e diarreia. Mas, rapidamente, você vai se sentir melhor. No entanto, exatamente nesse ponto, quando você começar a se sentir melhor, é que o dano já será irreversível. O anjo destruidor contém amatoxina, que se conecta de forma definitiva a uma enzima que é usada para ler as informações gravadas no DNA. E isso atrapalha a enzima de tal forma que as células deixam de receber as instruções do DNA. A amatoxina provoca esse efeito em todas as células. Bem, como o seu corpo é feito de células, isso não é nada bom. A morte, nesse caso, é rápida. Em regra, decorre de problemas no fígado ou nos rins, que são os órgãos onde a amatoxina se acumula primeiro. No caso de perder todo o seu DNA, é claro, suas células deixariam de se duplicar. Então, as que precisam ser duplicadas constantemente levariam aos primeiros sintomas. Você teria problemas de imunidade, porque deixaria de gerar glóbulos brancos imediatamente, células que são produzidas o tempo todo. E muito rápido ficaria indefeso contra todo tipo de infecção, mesmo as mais simples. As células de seu folículo estomacal, que também são constantemente duplicadas, também representariam um problema. Isso, inclusive, remete àquelas dores abdominais e ao vômito causado pela ingestão do anjo destruidor.
Depois de tudo isso, a gente chegou a algumas conclusões sobre o que aconteceria se você perdesse de repente todo o seu DNA. Primeiro, você sentiria dores abdominais, teria episódios de vômito, diarreia e depois, em 1 ou 2 dias, ou talvez menos, seu sistema imunológico entraria em colapso e a morte viria de uma infecção que normalmente nem seria notada ou da falha de algum órgão que normalmente não falharia. Tudo isso que eu disse parece bastante lógico, mas pode haver outros efeitos, claro que sim. Se você pensar em alguma coisa que possa acontecer em decorrência da perda repentina de todo o seu DNA, deixe nos comentários, eu gostaria de saber. Deixe um like nesse vídeo e até a próxima, pessoal.